Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. É conhecido como o capítulo da fé, não é? Nesses dias iniciais do ano em que nós estamos trabalhando questão de reforma, nós temos entendido que o primeiro e principal nível de reforma que nós precisamos experimentar é a reforma na nossa fé. Nós somos homens e mulheres de Deus, portanto, justos, justificados pelo Altíssimo. E a palavra de Deus diz que o justo vive por fé. Essa é inclusive a base, o versículo base da reforma protestante. Foi o versículo que impactou Lutero, um sacerdote católico, quando ele meditava a respeito da palavra. Ele disse: o justo vive por fé, não vive por indulgências, não vive por promessas, o justo vive por fé. E nós vivemos essa fé, mas precisamos de ser reformados nela muitas vezes. Por quê? Porque parece que em alguns momentos da nossa vida, nós fracassamos na fé. Nós não permitimos que a palavra de Deus cumpra na nossa vida tudo aquilo que ela tem para cumprir. E com essa fé fragilizada, muitos de nós deixamos de entrar em rotas de conquistas sobrenaturais que Deus tem. A própria reforma que nós precisamos experimentar em muitas áreas da nossa vida depende da nossa fé. Depende da fé que nós temos e que Deus, com a sua palavra e o seu poder, pode fazer uma obra tremenda na nossa vida, mudando a nossa história. Então o que nós vamos fazer aqui é continuar refletindo sobre a fé. E aprender hoje a como vencer batalhas de fé. Diz a palavra assim em Hebreus 11, de 1 a 12. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável
como a areia da praia do mar. Pai querido, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas nesse momento mais uma vez. E pedimos, meu Deus, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade em nós para ministrar ao nosso coração aquilo que está reservado para nós pela Tua palavra. Santifica nossos olhos e ouvidos, santifica a nossa mente, o nosso coração, mexe no nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra sem restrições, sem reservas, mas recebendo tudo aquilo que ela tem para nós nessa noite. Te damos boas-vindas, Espírito Santo, nessa hora, e te pedimos, nos dê um encontro divino com a Tua palavra. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Diga: reformados na fé, para vencer os inimigos internos. Vamos sentar, amados. Esse ano de reforma, e ano de reforma também é ano de conquista, é ano em que Deus vai nos introduzir em territórios que, uma vez reformados, nós vamos nos credibilizar para alcançar. Há muita coisa que nós ainda não podemos colocar os nossos pés, porque muita coisa ainda não mudou dentro de nós. Aquele povo que foi espiar a terra do Egito, ele chegou a entrar, viu o fruto, mas não conquistou, porque não creu que Deus era poderoso o suficiente para introduzi-los dentro da terra prometida. Então existem conquistas, existem promessas que nós só vamos ser introduzidos nela quando a nossa fé nos projetar para o nível do conquistador que aquela terra merece. Cada promessa que Deus nos faz é um decreto de Deus nos chamando para conquistar um território que Ele já nos deu. Diga: toda promessa que Deus me faz, na verdade, é um decreto de Deus para mim, dizendo que aquele território já é meu. Se Deus te prometeu, já é teu. Quantos têm promessas de Deus aqui? Quantas já se cumpriram? Muitas. Quantas ainda faltam para ser cumpridas? Muitas. Muitas. A palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Enquanto estivermos de pé, existe conquista para fazer. Existe território para alcançar. Existe um deslocamento para ser realizado. Agora, se a promessa é algo de Deus para mim, e se ela vem para mim com a chancela de território da tua conquista, é lógico que para cada promessa ser conquistada, eu preciso travar algum nível de batalha. Não há conquista sem guerra. Põe isso na sua cabeça. Vou repetir. Não há conquista sem uma guerra. Conquistar o território é resultado de uma guerra que foi vencida. Deus nos deu uma promessa. Então Deus está dizendo para nós: olha, isso é seu, você é o conquistador desse território, vai haver uma guerra, mas eu já estou decidindo que você é vencedor nessa guerra, porque se eu estou dizendo que esta promessa é sua, eu também estou dizendo que a guerra que ela exige também já foi vencida por você. Eu garanto isso. Deus está falando isso. Isso mudou muita coisa na minha cabeça. Isso mudou muita coisa na minha cabeça. Eu preciso crer que se Deus me fez uma promessa, como fez a todos esses homens aqui e mulheres, estas promessas já são decretos emitidos por Deus na minha direção e na sua. A promessa já vem como um certificado de posse. Para você chegar, esticar a mão e pegar, você vai ter que vencer ter que vencer a guerra que está entre você e a promessa. Qual é a diferença nessa guerra? É que eu vou entrar numa guerra que Deus garante que eu já sou vitorioso, porque senão ele é mentiroso. Se ele diz que a promessa é minha, como é que ele vai dizer que eu vou perder nessa guerra? No que depender de Deus,
Toda guerra para conquistar uma promessa já é, não será, já é uma guerra vencida por mim e por você. Você está entendendo isso ou não? Não está, você não entendeu. Eu vou repetir para ver se você vai clamar a Deus por graça. Toda promessa que Deus te dá é um decreto emitido por Deus, te dando posse de alguma coisa. E com isto ele está dizendo, a guerra necessária para você entrar neste território, eu, no que depender de mim, já é uma guerra vencida por você. Olha para mim, qual foi o esforço que Sara fez para se engravidar de Isaac? Qual foi o esforço que ela fez? Nem inseminação artificial tinha naquela época. Ela não fez esforço nenhum. Por quê? Primeiro, porque ela não tinha competência. Já era idosa, não tinha mais o costume das mulheres, ou seja, não tinha o seu ciclo ovulatório que garantia a sua fertilidade. E o marido dela já era idoso. Quando Deus liberou uma promessa, disse assim, olha, você vai ser pai de uma nação. Abrão já era idoso e já tinha do lado dele uma mulher estéril há muito tempo, que já não tinha mais menstruação, já não ovulava mais. A única coisa que ela fez e que atrapalhou o negócio foi dar para Abrão um filho que não era dela. E essa guerra está até hoje. Os árabes são descendentes de Ismael. Ela meteu a mão para fazer o negócio, deu errado. A grande guerra que ela teve que travar foi não se mexer para fazer o que só Deus podia fazer. Olha para mim. As promessas que Deus te fez, nelas, no trânsito em direção a elas, existem guerras que você já é vencedor, se você não inventar moda. Porque Deus mesmo vai garantir que você tenha acesso àquilo que Ele disse que é teu. Está entendendo isso ou não? O problema é que a gente começa a se mexer e aí faz bobagem. Ao invés de receber Isaac, recebe Ismaéis. Esse é um problema. Diga para você mesmo, promessa de Deus para mim é território garantido e é guerra vencida, porque o meu Redentor não brinca de dar promessa. Ele é um Deus sério e a palavra dele vai se cumprir na minha vida e na sua. Amém, amados? Põe isso na tua cabeça sempre. Agora, nessas guerras, Deus nos leva muitas vezes para tomarmos posição. Há guerras em que Ele diz, nesta guerra não tereis que pelejar. Tomai posição e ficai firmes, e vede o livramento que hoje vos entregarei. Então você vai para o lugar da guerra, fica parado lá igual um 2 de paus, todo mundo estribuchando para um lado e para o outro, e você paradaço no Senhor. De repente as coisas começam a acontecer e vem a vitória na tua mão. Você só faz assim. Amém? Mas há guerras que o Senhor diz assim, vai, peleja, e a vitória já é tua. Aí você o que é que tem que fazer? Deixa de ficar paradão igual 2 de paus, e a maioria fica assim. Quer dizer, quando não tem que fazer nada, faz. Quando tem que fazer, não faz. Fala nas guerras. Eu vou enfrentar inimigos externos. O diabo, o mundo, os adversários. Às vezes até os mais chegados da gente se tornam inimigos em algumas guerras, irmão. Não estou dizendo que essa pessoa é capeta não, tá, irmão? Estou falando, se torna inimigo. Porque ao invés de te facilitar a guerra, começa com a conversa atravessada, ou não é? Te tira do jogo, irmão. Não tem gente assim? Tem gente que é melhor você nem dizer que tem promessa. Como é que está? Tudo bem, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos embora. Não informa nada. Porque a pessoa, assim,
É complicado. Mas essas guerras são fáceis de travar. Difíceis e mais complexas são as guerras que nós travamos dentro. Nós temos muitos adversários dentro de nós. E na maioria das vezes é justamente porque nós perdemos para eles que nós nos fragilizamos nas guerras de fora. Você está entendendo isso ou não? Porque os guerreiros do lado de fora não têm poder de mexer na minha essência. Mas os inimigos que eu tenho por dentro, eles corrompem a minha essência. E todo guerreiro corrompido na sua essência se desqualifica para as guerras para as quais o Senhor o chamou. Porque o Senhor nos chama para a guerra como filhos, como servos, como homens e mulheres de Deus. Se eu sou corrompido nesta identidade, eu não me qualifico para travar a guerra correta. Abrão recebeu uma promessa de Deus, mas por causa da conversinha de Sara, ele acabou arrumando um filho com Agar. E foi o pior Agar que a Sara deu para cima dele. Foi ali que começou essa história. Eu vou te dar maior Agar agora. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu tenho promessas, não arranjamentos humanos. Eu ando nas promessas. Amém, amados? E não na sugestão de ninguém. Isso faz diferença na nossa vida. Perdemos guerras contra os inimigos de fora, porque somos vencidos pelos inimigos de dentro. Nós vamos ver alguns inimigos internos, que nos tiram do foco e nos fazem perder guerras que Deus já nos deu como vitoriosas. No que depender da mordomia de Deus, a coisa é nossa. Mas Ele não nos exclui da conquista, porque Ele nos quer responsáveis na administração. Então aquilo que eu luto para conseguir, aquilo que eu vou para a guerra para conquistar, é um despojo legítimo. E eu vou administrar de forma totalmente diferente. Nós vamos ver aqui que todos esses inimigos que nós vamos falar, eles estão ligados à incredulidade, em algum nível. Eu não quero que você fique triste, porque eu posso acreditar em umas coisas e não crer em outras. Eu posso crer em alguns aspectos de Deus e não crer em outros. É possível isso. Há muita gente que crê que Deus é esse maravilhoso e tal, mas não crê, por exemplo, na soberania de Deus. Não crê, por exemplo, na onisciência de Deus. Não crê, por exemplo, no poder incomparável de Deus. Como é que o senhor diz isso, apóstolo? Há pessoas que na caminhada espiritual colocam Deus e o diabo no mesmo nível. Como se o diabo tivesse poder para superar Deus. Tem uma vida espiritual mais focada no poder do diabo do que no poder de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Nenhum poder, somado com todos os outros do universo, consegue chegar aos pés do poder do Deus Todo-Poderoso. O que Deus disse que vai fazer, Ele tem poder suficiente para fazer. Mas tem gente que não acredita. Tem gente que não crê, e muitas vezes não crê porque se frustrou. Colocou Deus numa guerra e numa conquista que Deus não disse que era dele nem que ia conquistar para você. Nós temos os nossos desejos e transportamos para Deus dizendo, Deus só tem que fazer porque eu quero, eu preciso. E Deus não tem compromisso com o que eu quero. Deus tem compromisso com a sua verdade. E muitas vezes o que eu quero fere o princípio da verdade e da soberania de Deus. Então, só para você entender que é possível estar na igreja e dizer que crê em Deus, e no entanto, em algumas áreas da minha vida, eu me mover por incredulidade.
Agora, quando entra incredulidade em algum nível na minha vida, ela vai se associar a esses inimigos. Por que eu digo isso? Porque as guerras da fé são guerras que eu não venço se não tiver fé. Essas guerras para conquistar as promessas de Deus são guerras de fé. São batalhas da fé. Como é que eu vou vencer uma batalha da fé se eu não tenho fé de que eu vou vencer? Então elas estão na linha da incredulidade. A incredulidade mentoria todos esses inimigos. Vamos ver alguns aqui. O primeiro deles, olha só, terrível. Chama-se isolamento. Eu creio que hoje Deus vai libertar a gente de muita coisa. Isolamento é um inimigo terrível que nos faz perder guerras que são certas de vitória. Preste atenção. Isolar-se de vez em quando para estar com Deus e até consigo próprio é muito bom. Até muitos de nós deveríamos fazer isso com mais frequência, né? Porque às vezes a gente se isola para ver o problema do outro ou se junta para ver a dificuldade do outro. Mas quando a gente se separa de vez em quando, vai para a Bíblia, para a oração e começa a refletir a respeito da sua vida, esses momentos são riquíssimos. Porque nessas horas nós vamos pontuar algumas coisas da nossa história e sermos pontuados pelo Espírito Santo a respeito de coisas que a gente precisa mexer na nossa vida. Porque muitos de nós não fazemos essas reflexões pessoais, nós perdemos muito na caminhada espiritual. Perdemos demais. E o momento da oração, o momento da sua comunhão com Deus, é um momento de reflexão. É um momento que você precisa estar com Deus, sozinho, diante do espelho da palavra, no poder do Espírito Santo, para você se avaliar. Para Deus ter oportunidade de mostrar para você, olha aqui, ó, filho, ó, filha, você precisa mudar aqui, ó. Você é muito linguarudo, filho. Você é muito invejosa, filha. Você está cobiçando o marido da outra, filha. Muito feio, papai não gosta. Tem que ouvir isso de Deus de vez em quando. Eu preciso parar para ouvir Deus. Há pessoas que só param para falar para Deus. Quando Deus começa a falar, levanta amém e vai embora. São pessoas que as pessoas olham e dizem, tem vida de oração, mas não tem a vida que flui da oração. Vive orando, mas não vive a vida que flui de uma oração. Porque quem ora não só fala, para ouvir. Oração é conversa com Deus. Se você vai para Deus e não ouve Deus, não teve conversa, foi monólogo. Você descarregou toda a tua ansiedade na presença de Deus, mas não recebeu a palavra que apacenta o teu coração. Deus precisa que você o ouça de vez em quando. Então, de vez em quando é bom se isolar. Agora, decidir viver no isolamento é uma temeridade. Há pessoas que por várias debilidades da sua alma se isolam. Se isolam. Não vou, porque eu não dou para isso. Eu não mereço isso. Eu não posso com isso. São isolamentos interiores. Pessoas que estão do seu lado, mas não têm comunhão com você. Isso acontece, pasmem, no casamento. Pessoas isoladas dentro de si próprias, fechadas para o relacionamento interpessoal, voltadas para o seu próprio umbigo, fundamentadas nas suas frustrações, necessidades não supridas, pretensões não realizadas, transferindo responsabilidade para os outros e se excluindo para não assumir as suas. Pessoas nesse nível não vencem guerras, elas provocam guerras.
Pessoas nesse estado, elas não podem entrar em territórios para conquistar, porque por causa do isolamento, elas estão se vendo desqualificadas muitas vezes, estão com sentimentos de rejeição, de baixa estima. São guerreiros que penduraram as chuteiras e disseram: acabou, para mim é isso aqui. O passo seguinte do isolamento é uma depressão profunda e uma vontade de morrer insustentável. Deus vai quebrar essas cadeias hoje aqui, e você não veio aqui por acaso. Deus vai te arrancar dessas garras infernais. O diabo por fora se aproveita dessas derrotas de dentro. Não vai dar certo. Não me envolvo nisso. Não acredito nisso. Não creio nessa pessoa. O meu mundo me basta. Antes só do que mal acompanhado. Comunhão é relativo, não é bem assim. Eu estou com Deus. Não preciso de ninguém para viver a minha fé. Eu sei que muitos já disseram isso aqui, mas Deus vai te arrancar desse discurso e vai te colocar no lugar de onde você não tinha que ter saído, porque se somos corpo, ninguém pode se amputar do corpo. Toda amputação começa um mecanismo de morte. É por isso que a depressão vem, é por isso que a vontade de sumir vem, é por isso que a vergonha vem, é por isso que você quer se esconder no teu mundinho, porque você quer se amputar do corpo, e ninguém que tenha sido salvo pelo Senhor, que é o cabeça da igreja, tem o direito de se auto-amputar. Isso é maligno, mas começa com um germe dentro de você, e Deus quer te arrancar disso. Isso pode ter prosperado até hoje, mas a partir de hoje, esse veneno vai sair da tua alma, e você vai ter prazer sim em andar com teus irmãos, mesmo sabendo que eles têm debilidades, como você as tem. Não tenho comunhão porque ando no meio dos perfeitos. Eu tenho comunhão para ser aperfeiçoado no meio dos santos. Eu vou repetir para você. Não tenho comunhão porque ando no meio dos perfeitos. Eu tenho comunhão porque sou aperfeiçoado com ela no meio dos santos. Nós precisamos sim uns dos outros. Você não se basta a você mesmo. No reino, não. No reino, não. Fala, isolamento. Vai sair em nome de Jesus. Está ligado à incredulidade, porque você não acredita que a comunhão vai te fazer crescer, libertar, curar e prosperar. Toda pessoa que se isola entra debaixo do manto da incredulidade em algum nível. Não acredito que isto possa mudar. Sai se isolando no contexto e depois se desprende do contexto. Seja lá o lugar para onde você for. Vou repetir. Seja lá o lugar para onde você for, o isolamento continua dentro de você. E vai ser uma questão de tempo para na primeira decepção, na primeira frustração, na primeiro sinal de que você está no meio de um povo que é de gente, portanto tem erro, você vai continuar se isolando do mesmo jeito. Se não vencer este inimigo, ele não vai nos permitir vencer as guerras de fora. Todo aquele que está no isolamento está querendo é morrer. Um profeta uma vez
um grande homem de Deus. Deus usou para fazer um negócio tremendo no Monte Carmelo. Tinham uma infinidade de profetas, mais de 800 profetas, de Baal, de poste-ídolo. E Deus disse assim: chegou a hora de manifestar minha glória, sobe no Carmelo e nós vamos fazer uma festa lá, eu e você. Deus e Elias, que coisa tremenda. Ninguém faz festa melhor do que Deus e um profeta. Dia que Deus puder contar contigo para fazer festa na terra, você vai ver coisas gloriosas. O dia que você deixar Deus te usar para Ele fazer o que Ele quer fazer na terra, você vai fazer coisas gloriosas. Eu vou repetir para ver se você toma posse, toma posição aí, para Deus poder ver na terra se tem gente que quer ou não. O dia que Deus puder contar com você para fazer coisas tremendas na terra, você vai ver coisas gloriosas. Você está esperando que Deus use os outros, mas Deus quer usar você. Foi um negócio. Desceu fogo do céu, você sabe o que houve. Acabe pode ir embora porque lá vem chuva e não é pouca não. E tu vai ficar preso no barranco, vai embora. E a falta de chuva foi por causa de Acabe, que fez uma opção de besteira. Deus julgou cerca de 3 anos. Deus falou: agora está na hora de resolver. Você sabe como é que foi a história. Aí ela mandou Elias para o Monte Carmelo. Chegou lá então, fez toda aquela manifestação do poder de Deus, desceu fogo do céu, queimou o holocausto. Os profetas de Baal e de poste-ídolo foram todos eles decapitados, mortos. Deus limpou a nação. Acabe desce que lá vem fogo, vai descer água. Acabe chega no palácio e vai logo para Jezabel. Amor, Elias fez um negócio tremendo, matou todos os teus profetas. Que o cara, quando é frouxo, é assim mesmo. Aí ela fez um bilhetinho: leve esse bilhetinho para esse sem vergonha. Faça-me Deus que Ele quiser, se eu não fizer com você o que você fez aos profetas de Baal. Aí esse bilhetinho chegou na mão de Elias, esse grande homem de Deus, que Deus fez coisa tremenda com ele, né? Aí ele olhou. Ficou com medo. Já não creu mais em Deus. Se meteu no buraco. Foi para a caverna. Escuta aqui. Deus não deixou de ser Deus porque o nível de problema aumentou na tua vida, não. Deus não deixou de ser Deus porque você ainda não tem as respostas que precisa, não. Deus não te abandonou porque você ainda não teve o que quer no tempo que você quis. Deus continua Deus, Senhor dos tempos, soberano sobre toda a terra. E o que Ele vai fazer na tua vida, vai fazer quando quiser, se quiser, na hora que quiser, do jeito que Ele quiser. Você não vai entrar em buraco porque Deus ainda não te respondeu. Conclusão: um homem que Deus usou tremendamente, agora está dando trabalho para Deus de novo. Lá vai Deus. Manda o anjo: rapaz, o que você está fazendo no buraco? Não dá para conversar contigo não. Come pão e bebe água, vai. Daqui a pouco. Rapaz, para de conversa. Bebe pão, come pão, bebe água, levanta e vamos andar, vamos caminhar, vamos trabalhar. Para com esse negócio. É isso que Deus vai fazer com você. Vai te arrancar no tapa do buraco e vai te dar serviço para fazer. Porque enquanto você não se sentir útil para Deus, a inutilidade vai te levar para o isolamento. E Deus está dizendo: eu quero usar a tua vida, eu quero fazer coisas através da tua vida. Você não é um zero à esquerda. Não importa os bilhetinhos que você recebeu, não importa os diagnósticos que deram para você. Eu sou o Senhor de toda a glória e posso mudar a tua história. Vamos trabalhar, irmãos e irmãs. Não descreia do Deus que te usou até hoje, que te mostrou coisas até hoje. Mexa a sua fé e diga para o seu isolamento: está vencido hoje, em nome de Jesus.
Eu sou homem e mulher de Deus, e Deus só se manifesta por meio dos relacionamentos. Não adianta eu ser cheio do poder de Deus, metido numa caverna, no alto de um morro, sozinho. Eu não sou ermitão, eu sou um homem, uma mulher que Deus chamou nessa geração para fazer diferença. Eu transporto um reino, e para onde eu for o reino vai comigo. E não é para buraco, reino é para as pessoas. É por isso que Deus quer te usar. E outra coisa, quanto mais isolado, mais Deus quer te usar. Quanto mais isolado, mais Deus vai te botar no rebolado. Você vai ver o que é bom. Então começa a sair. Começa a sair para ter preparo físico. Porque na hora que ele te pegar, vai te pegar de jeito. É para andar 40 dias, como botou Elias para andar. 40 dias, come e bebe. Agora 40 dias andando, você aprender a andar comigo. Sabe por que você está se isolando? Você não está se consagrando a mim. Você está entretido com o ministério e não com a minha pessoa. Você está olhando para o que não deve, não está olhando para mim, que é o que te interessa. Não é nos outros que você vai ver virtude, é na tua comunhão comigo que você vai ver a diferença. Deus está dizendo para você isso nessa noite. Então, quer um segredo para sair do isolamento? Começa a olhar para Ele. Não se consolida no que foi feito e nem fica ouvindo conversa atravessada dos outros. Ele tem mais para fazer contigo através de você. Amém. Segundo inimigo, fala, número 2. Fala, isolamento. Você não vai me limitar mais não. Eu vou perseverar. Eu vou insistir no projeto de Deus. Segundo inimigo, pensamentos contrários. Quer ver uma caixa de inimigo? Cabeça. Cabeça. Essa coisa, é por isso que o cabeça da igreja é Jesus. Se fosse eu e você, misericórdia. Cabeça da igreja é Jesus. Cabeça do ser humano é um lugar terrível quando a mente não está consagrada ao Senhor. Muitas pessoas perdem guerras, deixam de ter conquistas tremendas por causa dos pensamentos que têm. Basta uma virada de noite, basta 5 minutos de conversa indevida, basta uma cena inapropriada e já os pensamentos tomam conta da pessoa e ela automaticamente sai da posição de vencedor para a posição de perdedor. Por quê? Os pensamentos são a base de muita coisa na nossa vida. A palavra, antes de sair, é um pensamento. Uma obra de arte, antes de ser concebida, antes de ser criada, antes de ser feita, ela é um pensamento. As coisas são concebidas aqui e depois são liberadas pelas nossas mãos, pelas nossas ações, pelo nosso discurso. Pessoas que têm pensamentos controversos, pensamentos inapropriados, são pessoas cheias de argumentos destrutivos na sua vida. Argumento é aquilo que eu tenho para posicionar contra algo que vem diante de mim. É uma coisa que eu uso para defender meu ponto de vista. E se os meus pensamentos são contrários, eu vou ter argumentos preparados para contrariar aquilo que vem na minha direção. Argumentar não é problema, irmãos. Argumentar é perguntar. Uma mente sadia que pergunta, ela quer crescer. Ela quer ser ampliada, ela quer ser municiada de coisas que vão fazê-la crescer. Mas o argumento destrutivo é aquele argumento que não produz crescimento em ninguém, não me faz crescer e cria uma barreira espiritual no relacionamento. Não são perguntas que me levam ao crescimento, são questionamentos para impedir processos,
para impedir ideias, para impedir moveres. Durante muito tempo essa palavra foi pronunciada e muita gente não entendeu direito. Então não posso perguntar nada? Pode, claro, deve. Agora, que mente é a minha quando eu pergunto? Qual o propósito da minha pergunta? Por que eu estou expondo o meu parecer? Eu quero ser enriquecido? Quero ser esclarecido? Ou eu só quero resistir? Pensamentos contrários são pensamentos normalmente que me levam para uma posição de antagonismo em relação à conquista. Eu descobri que isso é mais frequente do que a gente pode imaginar. Até muita gente que quando a gente fala fica assim, ó. Lá no fundo, pensa ao contrário. Sabe por quê? Há um determinado nível que algumas pessoas não conseguem controlar o que pensam. E não conseguem pôr freio na fertilidade dos seus pensamentos. O pensamento chega, você tem que exercer autoridade sobre ele, para ele não conceber palavras e ações que vão te posicionar contrariamente. Por isso Jesus disse assim, olha, quando um homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele está dizendo assim, ó, quando ele colocar os olhos e pensar na impureza com essa mulher, ele já adulterou. Ele não precisa buzinar o carro, botá-la no carro e levar para o motel. Jesus disse que quando o pensamento está na sua cabeça, a coisa já se realizou. O que é que alimenta meus pensamentos? Fundamentalmente duas coisas: o que eu vejo e o que eu ouço. Há pessoas que estão adubando no seu interior este adversário terrível, pensamentos contrários, impróprios, inapropriados, quando aplica seus olhos e ouvidos naquilo que não convém, porque estas coisas que entram na nossa mente, elas são produtoras de algum nível de pensamento. Se nós queremos andar corretamente, temos que ocupar a nossa mente com o que convém. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com esse século. Nós temos que transformar a nossa mente, renovando, colocando coisa nova aqui para dentro, para poder pensar de outra forma. E aí eu vou falar de outro jeito e vou agir de uma outra maneira. Sabe por que você faz o que você faz? Por causa dos pensamentos que você tem. Sabe por que você fala o que você diz? Por causa dos pensamentos que você tem. E sabe por que você tem estes pensamentos? Por causa das coisas que você vê e ouve. E o mundo sabe colocar esses adversários dentro de nós. Ele vai poluir o nosso ambiente auditivo e visual com tudo aquilo que não convém, para que o lixo produza todo excremento na nossa mente, para quando eu abrir a boca em você, sair o que não edifica, o que não presta. Mudar a mentalidade, mudar a sua maneira de pensar, alimentando a sua mente com as coisas que convêm. Há pouco freio, há pouca limitação. Dentro de casa,
Os pais não estão cuidando das coisas que os filhos estão vendo e ouvindo. Dentro das escolas, professor não tem compromisso com a ética e a moral do teu filho, isso é responsabilidade tua. Professor não vai cuidar dos pensamentos do teu filho. Juiz não vai cuidar dos pensamentos do teu filho. Deputado não vai, prefeito não vai, governador não vai. É pai e mãe. Desde que pai e mãe tenham pensamentos transformados. Porque não tem nada a ver, não é bem assim, começa com o discurso dos próprios pais. E depois se surpreendem com o que ouvem e veem os filhos fazendo. Guerras de dentro. Se pai e mãe não vence esta guerra dos pensamentos contrários, seus argumentos destrutivos vão vazar dentro de casa e vão contaminar a mente dos seus próprios filhos. Você não perdeu sozinho, tua descendência perde com você, porque esses inimigos internos, eles são terríveis e eles consolidam a vida de quem tem e as gerações que vêm dessas pessoas. Você precisa crer quando Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E o que muda a nossa mente é aquilo que nós colocamos lá dentro, pelos olhos e ouvidos. Você está entendendo o que Deus está falando? Você perde muita coisa na tua vida por causa dos pensamentos que você tem. Os teus pensamentos não estão em linha com os pensamentos de Deus, de Jesus. Teus pensamentos não estão ajustados com o que a palavra diz. Como é que você quer ganhar essa guerra da fé se os teus fundamentos não estão na palavra? Reforma na fé, para poder mudar a maneira de pensar. Se você não acreditar que o que Deus disse vai se cumprir, você vai continuar do jeito que você está, tendo cada dia mais do mesmo, e nunca vai ver mudança entrando na tua vida, nem na tua casa. Reforma começa quando o meu pensamento é reformado, porque eu mudo a minha maneira de pensar, vou mudar a minha maneira de falar e a minha maneira de agir. Está acabando, irmão. Terceiro, consequência basicamente do segundo, discurso contraditório, contrário. Palavras proféticas que não consolidam, não edificam. Irmãos, o meu pai, ele só se converteu depois que eu me converti. Era ímpio. Mas ele dizia assim: se você não sabe o que falar, cala a boca. Eu vou dizer para você um pouquinho diferente. Se você não tem coisa edificante para falar, cala a boca. Porque às vezes a gente acha que sabe o que falar e só fala bobagem. Não é o que você sabe, é o certo que você tem. Porque muita coisa que você sabe não é certa. Mas ele me doutrinou dessa forma. E eu sou um cara que eu mais presto atenção do que falo. Tem gabinetes que eu escuto quase 1 hora e depois eu digo assim: vamos orar, irmão? Vamos orar. Pai, abençoa, tal. Mas tem gabinetes que eu também falo pra caramba. Irmãos, preste atenção. Minhas palavras vão comprometer o meu futuro. Apóstolo René disse isso com uma propriedade muito grande. Por que vão comprometer? Porque palavra é coisa que eu semeio hoje, mas o resultado dela eu vou colher amanhã. Nós não prestamos atenção nisso e saímos por aí liberando palavra, falando o que dá na telha, abrindo o nosso coração sujo, cheio de imundícia, a nossa mente cheia de lixo, e liberamos palavra para tudo que é lado. Esculhambamos com as pessoas, liberamos maldição, ofendemos, xingamos, amaldiçoamos abertamente. Caramba,
Palavra liberada é semente plantada. Gálatas 6, verso 7 vai se cumprir. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não brinca com Deus, não. O versículo diz isso. Não brinca com Deus, não. Aquilo que você plantar, você vai colher. Como é que você vai vencer as guerras de fora? Se as tuas sementes, as que saem de dentro de você, inviabilizam o teu futuro. Irmãos, irmãs, freia a tua língua. Tiago disse isso e tem gente que não entende. A nossa concepção de freio hoje é um pedal que você usa para parar o carro, não é? Freia a tua língua, então para com a língua. Não. O conceito que está lá é o conceito em que o carro último tipo era um camelo, era um jumento. Então o freio eram aqueles cabrestos que se colocava na boca do cavalo. E eles não serviam só para parar, mas principalmente para dar direção ao cavalo. Então quando você põe freios na sua língua, você está direcionando a sua vida. Quando você põe limites no que você vai dizer, você está comprometendo menos o teu futuro com o que não deve acontecer. Porque nós não fomos postos na terra para parar de falar. Nós somos postos na terra para falar certo. De toda a criação, nós somos a única que fala e com entendimento, e a nossa palavra cria. Porque Deus nos deu a palavra para governo, e quem tem palavra para governo decide futuro, diz o que vai ficar e o que não vai ficar. O que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra é desligado no céu. O ligar e desligar não é pensamento, é palavra liberada. Então Deus quer que eu e você usemos a nossa palavra, o nosso discurso, mas em linha com o propósito dele. Muita coisa não entrou na tua casa porque você cercou a tua casa com maldição. Você cercou o teu casamento com maldição. Você cercou a vida dos teus filhos com maldição. Você cercou o teu ministério e companheiros de ministério e célula com maldição. Você não tem como prosperar. Apóstolo está rogando praga? Não, é Bíblia. É Bíblia. Apóstolo, mas eu já falei muita bobagem, como é que eu faço? Se arrepende, se quebranta na presença de Deus, pede perdão, quebra essas palavras que você liberou, e agora vem uma regrinha de ouro. O segundo decreto ou consolida ou anula o anterior. Então quando você fizer tudo isso, pediu perdão, você agora se levanta, abre a tua boca e libera decretos contrários àqueles da maldição. Você está povoando os céus com novas sementes. Vai esperar o tempo delas frutificarem, porque você perdeu um tempo. Você foi mau administrador do teu tempo. Você usou o tempo de germinar, crescer e frutificar, plantando o que não presta. Agora você vai plantar o que presta e vai esperar o tempo para colher o que é bom. Deus normalmente ajuda a remir o tempo, mas vai ter um tempo. Não vai ser no dia seguinte. Você ainda vai ter que tirar muita coisa suja da tua seara. Porque quem se compromete com a palavra também se compromete com atitudes. Você está entendendo o que Deus está falando? Quarto, fala discurso contrário. Sai da minha vida. Minha boca vai proclamar o que convém. Amém? Quarto, rebelião. Aqui ninguém é rebelde. Não é verdade? Amados, desobediência e rebelião são sinais claros de incredulidade. Quem entra na rebeldia não acredita que Deus julga a rebelião. Porque se acreditasse, veria que Deus chama a rebelião de feitiçaria, mesma coisa, ele põe no mesmo nível. Rebeldia e feitiçaria, Deus põe no mesmo nível. Porque o pecado da rebelião é como as obras de feitiçaria. Você não acredita que Deus vai julgar o rebelde. E juízo de Deus para rebelião é sério. Deus não alisa rebelde.
Deus não alisa rebelde. Quando você não faz o que alguém requereu, você desobedeceu. Agora, quando você resiste a uma autoridade ou ao governo, você se tornou rebelde. Às vezes você não faz, mas não é rebelde. Outras vezes você faz e é rebelde. Porque fazer uma coisa é uma coisa e resistir a uma autoridade é outra. Há pessoas que obedecem tudo, mas lá no fundo resistem. Então você não é punido por desobediência, você é punido por rebelião. Mesmo fazendo aquilo que te pedem para fazer. É por isso que tem gente que não entende, mas não é possível. Tudo que pede eu faço, e a coisa não dá, não anda. Pois é. Você agora está entendendo algumas coisas. Irmãos, olha para cá. Eu não estou advogando causa própria, eu não preciso disso. Mas Deus estabeleceu autoridades na igreja para o nosso benefício, para a nossa libertação, para a nossa cura. Eu vou repetir. Deus estabeleceu autoridades na igreja para o nosso benefício, para a nossa proteção, para a nossa libertação, para a nossa cura, para o nosso ensino, para o nosso crescimento. Autoridade existe para isso. Agora, quando eu resisto a uma autoridade, eu estou dizendo para Deus: não preciso de proteção, não preciso de cobertura, não preciso de crescimento. A autoridade que Deus estabelece na igreja não substitui Deus, mas representa Deus. Como um juiz e a Constituição. Um juiz não substitui a Constituição. Ele não tem o direito de colocar a Constituição de lado e fazer o que ele quer, mas ele representa a Constituição. Então o exercício dele é uma manifestação do que deve ser feito com a lei. Você está entendendo isso? Então, quando tem uma autoridade e eu resisto a essa autoridade, eu estou indo na contramão do projeto de Deus para a minha vida. Isso é um princípio. E muitos de nós, infelizmente, por causa dos argumentos que temos, por causa dos isolamentos que já experimentamos, por causa da mente que nós temos, nós resistimos à autoridade. Deus julga a rebelião. Houve um rei chamado Saul. Ele não tinha nada para ser rei. Deus decidiu que ele seria rei de Israel, que o povo pediu um rei. E ele mandou Samuel ungir Saul, rei de Israel. Ungiu Saul e disse para Saul: olha, Saul, Samuel falou para ele: você vai esperar 7 dias até que eu volte e te diga o que você vai ter que fazer. Deus então permitiu que algumas coisas acontecessem com Saul para testar o nível de obediência, de submissão de Saul. Os filisteus começaram a se dirigir na direção do acampamento de Israel. O povo começou a ficar preocupado, com medo. E Saul então, com o inimigo de um lado, o povo do outro, e Samuel demorando a chegar, Saul então resolveu dar o seu jeito. Irmãos, preste atenção. Por mais habilidade que você tenha, se o comando é para a direita, não vai para a esquerda. Porque se o teu líder errar, Deus vai se entender com ele. Se teu líder acertar, você vai se beneficiar. Ele olhou e disse assim: Samuel não vem, o povo está afrouxando aqui, os inimigos estão chegando, eu vou resolver o problema. O que eu vou fazer? Vou sacrificar. Ele quebrou uma ordem, entrou num ofício que não era dele, porque Saul não era sacerdote para sacrificar. Quando ele estava sacrificando, eu acho que no último minutinho assim, chega Samuel. O que você está fazendo assim, rapaz? Ei, rapaz? O que você está fazendo, rapaz? O rebelde sempre tem um argumento lógico.
Toda rebelião é respaldada num argumento lógico. Qual foi o argumento dele? O inimigo estava chegando, o povo amedrontado, você não chegava, como eu sou o rei, eu sacrifiquei. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Há testes na nossa vida que servem para Deus confirmar o nosso histórico para sempre, e se nós formos reprovados, perdemos muita coisa. Já agora, Samuel falando para ele, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, era Davi, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel falou: Saul, você foi rebelde, e por isso vai perder o reino, e a tua casa não vai ter privilégios mais em Israel. Teve um filho maravilhoso, que não sucedeu o pai. Como era o nome do filho de Saul? Como? Perdeu o reino, porque o pai inviabilizou uma história. Preste atenção, não comprometa o teu futuro, nem a tua descendência, porque onde tiver uma rebelião não tratada, a contaminação vai passar para a descendência. E muitos de nós, por sermos rebeldes, não redimidos, não tratados, já estamos colhendo dentro da nossa casa a rebelião. É lamentável. Não estou dizendo que todo filho rebelde é pai e mãe rebelde. Eu estou dizendo é que quando o pai e mãe rebelde, vai ter certamente filho rebelde dentro de casa. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Para terminar, o último inimigo interno, o medo. O medo. O medo nos tira dos propósitos de Deus. Quando o medo entra, a fé sai. O medo me inviabiliza. O medo me paralisa. O medo me tira dos projetos de Deus, porque o medo não me deixa crer que Deus é poderoso para cumprir o que Ele disse que vai fazer. Há pessoas que vivem a sua vida inteira com medos. Medos. E você não imagina a alegria que uma pessoa fica quando a cadeia do medo cai. É sobrenatural. Você fica um gigante. Você fica poderoso, poderosa no Evangelho. Porque o medo saiu da tua vida e a ousadia entrou no teu coração. Você entra numa dimensão de fé, porque se sai o medo, a fé turbina você. E aí para você não vai haver impossíveis em todas as coisas, porque o teu Deus está contigo. Você vai começar a crer que quando Deus age, quem vai pedir? Não é o tamanho do problema que vai definir o resultado, mas é o tamanho de Deus no teu coração. Qual o tamanho de Deus na tua vida? Se Ele for menor do que os teus problemas, você nunca vai vencer. Mas se Deus não tiver tamanho, for enorme na tua vida, não há problema que vai te paralisar. E Deus quer arrancar o medo de dentro de nós. Não é nos tirar do medo, porque o medo não está do lado de fora. É tirar o medo de dentro de nós. O medo você não encontra pela rua. Não são as experiências que plantam medo. É você lá dentro que vai cultivar o medo. Existe um clique que a gente não entende, que nos tira da zona de segurança e nos introduz no lugar do medo.
deixamos de ser prevenidos, precavidos e nos tornamos medrosos. Medrosos. Deus quer arrancar o medo dentro de você, porque Deus quer que a paz dele entre no teu coração. E onde há medo, não há paz. A maioria das pessoas em aflição de alma estão aflitas pela ausência de paz, porque estão com medo. Medo. Esse medo paralisante é um aliado do maligno contra você. Está respaldado no nível de incredulidade, e você só sai dele se você começar a crer de verdade na soberania de Deus. Você não é responsável por todos os atos que acontecem na tua vida, as circunstâncias, os problemas. Não é responsável, mas é responsável com o destino que você vai dar para eles. Se você os acolher nas gavetas do medo da tua vida, eles não sairão da sua história enquanto o medo não deixar você. Você não pode mais viver debaixo do medo. Você tem que acreditar que o teu Redentor vive, que o Deus de glória está cuidando de você, que os olhos dele estão sobre toda a terra, que o teu nome está escrito na palma da mão dele, que ele te tem na concha da sua mão, que ele te guarda debaixo da sombra das suas asas, que ele sabe os fios de cabelo da tua cabeça. Ele conhece o dia que você nasceu e o dia que ele vai tomar você para ele. Então não tenha medo. Não é a conversa de quem não tem autoridade sobre a tua vida que vai definir os sentimentos e as decisões da tua alma. Presta atenção. Maior, muito maior do que o medo que está no teu coração é o Deus de poder que decidiu habitar dentro de você. Quando você começa a entender isso, você fica ousado. Não é brigão, é ousado. Que quem não tem medo não briga. Só briga quem tem medo. Eu brigava muito porque eu tinha medo. Eu parei de ter medo. Parei de brigar. Não vale mais a pena brigar. Eu não preciso provar nada para ninguém, nem preciso provar ao outro que eu sou maior que ele. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Todo brigão é medroso. E Deus quer arrancar o medo da sua vida. Vai te fazer ousado. Vai te fazer corajoso, corajosa. Uma mulher de fé, que no meio da crise vai se voltar para o autor e consumador da sua fé, vai conversar com ele, vai se encher do poder dele e vai liberar da tua boca palavras que vão mudar destinos. Você crê nisso, irmão? Eu tenho orado por uma igreja que acredita que Deus é fiel. Uma igreja que não tenha dúvida a respeito do caráter e da integridade de Deus. Porque esse Deus vai nos levar para conquistas que a gente não imagina. E só pela fé nós vamos vencer essas guerras. Queria que você ficasse de pé e, se quisesse, nessa noite, ver esses gigantes que entram dentro da gente, arrebentam com a gente, vencidos. Algum desses inimigos que tem tido vitória na tua vida, se tiver, vem aqui na frente. Nós vamos dar fazer um ato de fé, um ato profético nessa noite. E vamos dizer: está aniquilado tua influência na minha vida. Acabou o teu tempo. Você que tem se isolado, você que tem se escondido pelas cavernas da vida, e há muitas cavernas nos escondendo. Por exemplo, a televisão é uma caverna.
Há muita gente se escondendo, se isolando na televisão, porque não tem coragem de encarar as realidades da casa e tomar posições para ver mudanças. É mais fácil esconder, vai para a caverna, liga a televisão, liga o computador, a internet, isso é caverna. Vai para grupinhos de interesse. Não estou dizendo que quem tem suas turmas de esporte, etc e tal, está se isolando. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas vão para esses grupos para se isolar. Pessoas que correm do enfrentamento. Pessoas que se escondem até com coisas nobres, para não encarar e tomar posição. Porque muitas vezes a principal posição é uma mudança minha, pessoal. Não tem coragem de fazer as mudanças necessárias. Se isolam. Se isolam em programas. Vão fazer coisas para não fazer a coisa que tem que ser feita. Deus quer acabar com isso, irmão. O isolamento e o medo tem que sair da tua vida e você tem que encarar as realidades debaixo da direção de Deus, apoiado na palavra e no poder do Espírito Santo, associando-se com homens e mulheres de Deus de fé, fiéis, verdadeiros, para te ajudar a sair. Isso é igreja. Isso é comunhão. Porque só há comunhão e libertação na vida de quem quer, irmão. Se você não decidir viver as realidades do reino para desfrutar dos benefícios do reino, nada vai acontecer na sua vida, não. Então vou te dar um conselho: desliga a televisão, para você não ter um buraco para se esconder. Desliga a internet, Facebook, redes sociais, e vai gastar tempo na presença de Deus, refletindo a respeito da sua vida, buscando as rotas de escape que Deus tem, sempre tem. Comece a avaliar seus pensamentos. O que é que tem povoado a sua mente? O que está acontecendo na tua cabeça quando você está dirigindo sozinho? Quando você está a sós com você mesmo, o que passa na tua cabeça? Que projetos vão se desenhando na tua cabeça? Se Jesus puder ouvir os teus pensamentos, então pensa. Se Jesus puder ver as obras que eles estão te levando a fazer, então pensa. Mas se você não puder compartilhar a tua mente com Cristo, por favor, muda a sua maneira de pensar. Avalie o que é que está abastecendo a tua mente. Que literatura você está lendo? Com quais pessoas você está conversando e sobre quais assuntos? Essas coisas vão definir os pensamentos que você tem na sua cabeça. Então, seja seletivo. Se você é uma pessoa altamente induzida, então seja seletivo. Se você não tem competência para deletar o que não presta, então se separa de quem não te ajuda. Há pessoas que definitivamente não podem mais fazer parte do teu dia a dia, porque elas estão envenenando a sua mente e te fazendo pensar o que não convém. Que palavras estão saindo da tua boca?
Não é no momento em que você está na igreja, no glória a Deus, aleluia, não. É lá na intimidade da tua casa, lidando com os seus pares dentro da família, onde há intimidade, você tem liberdade de abrir a tua boca e falar sem freios. O que é que está saindo da tua boca? Está na hora de correr atrás do prejuízo e dizer: não quero isso mais, chega, Senhor. Santifica meus lábios, e que a minha boca seja promotora de bênçãos, consolidadora do meu futuro e da vida dos outros. Se não tem nada certo para falar, não fale bobagem. Você é uma pessoa espiritualmente responsável. Deus deu a mim e a você o privilégio de sermos proclamadores de palavras que transformam, que geram vida, que dão destino, que influenciam. Então nós temos que cuidar das palavras que saem da nossa boca, pelo amor de Deus. Não seja rápido para falar, seja prudente na linguagem. Você pode dizer a verdade, mas fora de tempo ela se torna maldição na frente da gente. Quem quer ser boca de Deus, fala o que é certo na hora certa, da forma certa. Não é porque você tem a verdade que você vai falar de qualquer jeito na hora errada. Porque até para falar a verdade, eu tenho que saber se o outro vai receber como verdade ou ofensa. Isso tem sido um problema na vida de muita gente que se diz autêntico, autêntica demais. A rebelião já te visitou? Dentro de você existe resistência à autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Autoridade em todos os níveis, na família, na igreja, no estado. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades e não fazer o que estão fazendo em Facebook. Não há bênção. Você não tem que falar das autoridades, você tem que orar por elas. É a única coisa que a Bíblia nos mandou fazer em relação às autoridades. E sabe por que as coisas não mudam? Porque nós falamos delas e não para Deus sobre elas. Está na hora de começar a mudar o histórico de um povo que crê no Evangelho. Ou eu creio na palavra, ou eu vou ter que arrumar outra Bíblia para eu ser crente. Cuidado com o que você publica a respeito das autoridades. É o medo que está te paralisando. Você sabe que é de Deus, você sabe que é a vitória, mas você tem medo de tomar posição. Você tem medo de ir para o lugar da vitória. Você tem medo de se expressar como um homem ou uma mulher de Deus. Deus quer te arrancar desse medo, desse espírito de covardia, de insegurança que está dominando a tua vida e a tua história, te inviabilizando. Você sonhou coisas grandes que Deus te deu, mas o medo te inviabilizou. Você se acovardou por causa do medo. Mas hoje Deus vai arrancar isso de dentro de você e vai ressuscitar sonhos. Você vai entrar em conquistas, sim. O inimigo não vai te paralisar usando este enviado do inferno chamado medo que está dentro do teu coração. Vai sair. No Senhor você é muita coisa. No Senhor você é muita coisa. Eu queria que você fosse agora para o eterno e se arrependesse. Com sinceridade: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu tenho sido rebelde. Eu tenho sido rebelde, eu tenho tido muitos argumentos contra a minha liderança, sem fundamento nenhum, só preferência. Não gosto disso, não gosto daquilo, então começa a resistir. Eu não estou separando a autoridade de pessoa. Eu estou tendo dificuldade para isso. E isso traz doença para a sua vida, preste atenção. Que é um veneno, a rebelião é um veneno tão tóxico que ela contamina os outros. O cheiro passa e contamina quem está perto, sem você dizer uma palavra. Deus quer te arrancar disso. Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer te colocar no melhor lugar que Ele separou para você.
guardado e protegido pelo manto dele, te levando a viver os melhores dias da tua história. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração nessa hora. Meu Deus, cancela todo o direito adquirido do diabo na nossa vida, por causa desses inimigos que venciam na nossa história, mas a partir de hoje não vão vencer mais. Nós nos resistimos em nome de Jesus e cremos, Deus, que o Senhor não nos plantou na terra para vivermos perdendo as guerras de dentro. Nós queremos sim viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos chegar na estatura do varão perfeito. Queremos pensar como Ele pensou, queremos falar como Ele falou, queremos nos submeter como Ele se submeteu. Queremos a ousadia do Senhor em nossas vidas. Queremos sair das cavernas da nossa história, deixar esse isolamento terrível e começarmos a nos expor ao Senhor. Comece a orar e tome posse da tua vitória nessa noite. Tome posse da tua vitória. Renuncia a isso que te oprimiu. Renuncia a esses sentimentos, esses inimigos interiores que te paralisaram. Declara que eles não têm mais poder em nome de Jesus. Que no poder do sangue do Cordeiro, os benefícios da aliança em Cristo estão sobre a tua vida. Que as promessas vão se cumprir. Levanta, meu Deus, os guerreiros, as guerreiras do Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração na terra, que não se movem pelas circunstâncias nem pelas preferências, mas se movem pelos propósitos do Senhor. Quebra toda a legalidade que o maligno adquiriu na vida dos meus irmãos e irmãs, toda a cadeia infernal que roubou dos meus irmãos e irmãs as conquistas e as vitórias do Senhor, nós quebramos nessa noite, em nome de Jesus, e declaramos libertação nessa noite, cura nessa noite, tempo novo na presença de Deus. Toma posse da tua cura, toma posse da tua libertação. Veja as cadeias infernais sendo explodidas pelo fogo do Senhor. Pai, levanta os valentes nessa noite, homens e mulheres quebrantados pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, sela sobre nós a tua vitória nessa noite. Meu Deus, que todo o lixo que o inimigo trouxe, porque esses inimigos não vêm sozinhos, eles deixam lixo na nossa alma. Vem com teu fogo, meu Deus, e queima. Queima e não deixa nada no lugar onde estava. Queima. Derrama da tua unção sobre meus irmãos e irmãs e traz um refrigério sobre eles. Meu Deus, tira toda aquela opressão, toda aquela depressão, todo desejo de morte, espíritos malignos, nós te resistimos. Sai. Sopro de vida, alegria de viver, meu Deus, alegria de andar na tua presença. Limpa os olhos, limpa os ouvidos, para verem e ouvirem do Senhor. Esconde-os debaixo do teu manto de glória. Mostra a tua grandeza para o teu povo, meu Deus, para que o tamanho dos problemas não os oprima mais. Mostra a tua grandeza, meu Pai. Mostra o teu alto e sublime trono nessa noite, porque ali é o lugar do nosso consolo, o lugar da provisão, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai,
Visita os casamentos e as famílias dessa noite. Espírito de Deus, entra nos nossos lares nessa hora e faz uma faxina, Senhor, por favor. Limpa os céus da nossa casa, limpa os céus do nosso casamento, limpa os céus dos nossos filhos, dos nossos irmãos e irmãs, nossos líderes, liderados. Limpa os céus de toda imundície que nós proclamamos. Nós declaramos, meu Deus, que essas sementes de maldição morram, e que só as sementes de vitória prosperem. Meu Deus, os atos de iniquidade que nós praticamos, que eles sejam transformados, sejam tocados pelo teu poder e percam o poder de neutralizar a vida dos outros. Agressões verbais, agressões físicas, agressões emocionais, resultantes de almas deformadas por esses inimigos, nós quebramos nessa noite, Pai. Tomamos posse das novidades de Deus. Ajusta a nossa alma pela tua palavra. Traga equilíbrio para a nossa alma, Deus. Toda dor, toda ferida, todo trauma, meu Pai, que estava prosperando em nossas vidas, seja nessa hora cicatrizado pelo bálsamo do Senhor. Cheire alabás. Começa a tomar posse da tua cura. Esses inimigos entram muitas vezes pelas feridas, pelos traumas, pelas frustrações, pela rejeição. Toma posse da tua cura nessa noite. Teu Redentor te ama sobremaneira. Rejeita todo sentimento perverso que estava enchia o seu coração, que permeava seus pensamentos, te levando muitas vezes a entrar na contramão dos propósitos de Deus. Recebe o amor do Senhor sobre a tua vida nessa hora. Eu sei, você não merece, mas Ele decidiu te amar, e esse amor lança fora todo medo que entrou na tua vida. Recebe o amor perfeito de Deus. Recebe. Toma posse. Esse amor é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Ele entrou na tua vida para o medo sair. Toma posse. Cura, 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 libertação, cadeias caindo, céus abertos. Deus vai mostrar para você portais sobrenaturalmente abertos e vai te introduzir nos melhores dias da tua vida. Sheikh-Ramaná, comece a adorá-lo. Libere palavras de adoração. É assim que nós queremos sair daqui hoje, Deus, com discurso de adoração nos nossos lábios, com céus abertos e carregados daquilo que convém. Honra a oração dos meus irmãos, honra a nossa oração nessa noite. Sela a nossa vitória, meu Pai. Nos leva para os nossos lares em paz, debaixo desse manto. Debaixo desse manto. Debaixo desse manto, Deus. Que Ele não se perca em nós nessa noite. Faz os milagres nessa noite. Nos livra das retaliações do maligno, das ciladas
obras do maligno. Devolve-nos para a nossa real identidade, filhos e filhas de um Deus poderosíssimo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todos que confessam e temem o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Só os vitoriosos vão dizer amém e dar um aplauso para o Deus Todo-Poderoso e diga para Ele: minha história mudou, minha história mudou. Aleluia.